Hoje a aula é bem pequenininha. Não sei se você já chegou a dar uma olhada na aula de hoje. Eu dei uma pequena olhada no material que você disponibilizou no final de semana, né? E dei uma olhada. Ó, só tem As 4 páginas. lives. Só tem 4 páginas. Vamos falar de mais um polinômio interpolador. Na aula passada a gente falou do polinômio de Lagrange, né? E hoje vai ser a vez de falarmos do polinômio de Newton, que é mais uma maneira, na verdade, que a gente tem de interpolar, né? Interpolar são pegar aqueles valores geralmente tabelados e extrapolar, ou seja, tomar conclusões a respeito de dados que a gente não tem, baseado nos dados que a gente tem. Então, no caso aqui, a gente tem, na interpolação, a gente tem pontos, e aí a gente gostaria de saber qual que é o polinômio que passa por esses pontos, né? Então, Lagrange, a gente viu a fórmula na aula passada, de como é que a gente faz para construir o polinômio de Lagrange. E hoje a gente vai ver mais um, que é o polinômio de Newton. Deixa eu colocar aqui a janela do outro lado. Como o pessoal não está... Já teve uma vez que eu tive aula particular com o Marcos Vinícius, né? E hoje acho que vai ser com você, até o Vinícius o Marcos chegar, né? Então vamos lá. Método de Newton. Como é que funciona o polinômio de Newton? Essa aqui é a carinha do polinômio de Newton, ou seja, um polinômio de grau n. Então, aqui eu vou ter o termo independente do polinômio, que é um número, tá vendo? D0. Esse camarada aqui tem grau 1, né? Porque x menos x0 que multiplica D1. Esses Ds que aparecem aqui são os coeficientes do polinômio, né? Porque qualquer polinômio, ele tem essa carinha assim, né? ANx elevado a n, mais AN menos 1, x elevado a n menos 1, mais até chegar no A1x mais A0. Então, esses camaradas aqui são os coeficientes, né? Ou seja, do A0 até o AN, são os coeficientes. E quem está fazendo o papel deles aqui são os Ds, né? Ou seja, esses Ds, D0, D1. Tá vendo? Esse camarada aqui é o camarada que acompanha seria o A1 da história, né? Só que aqui tem x menos x0, mas não tem problema, porque quando você distribuir aqui, ó, d1 vezes x menos d1 vezes x0, esse d1 vezes x0 aqui é um número. Quando você desenvolver, por exemplo, d2 vezes x0 aqui, tá vendo? Esse d2 vezes x0, esse d2 vezes x1 aqui, ó, são números. Então, esses números depois vocês podem acumular tudo, juntar, né, quando você estiver juntando as variáveis, para ficar com essa cara aqui, ó. Então, esses números, quando você distribui aqui, ó, D1 vezes X, D1 vezes X vai fazer o papel desse camarada aqui, ó, e o D1 vezes o X0 vai ser um número, né, porque D1 é um número, o X0 também é um número, que são os pontos tabelados, né, X0 até Xn menos 1 aqui, ó, vai ser pontos tabelados. Então, são números, então, multiplicação de números vai dar número, então você pode juntar tudo aqui nesse D0 aqui, tá vendo? Então, não perde a generalidade a gente fazer o polinômio de Newton dessa maneira. Então, qual que é a maneira de fazer ele? Vamos lá. D0 é o termo independente. D1 é o coeficiente que acompanha o pessoal de grau 1. D2 é o pessoal que acompanha o pessoal de grau 2. Tá vendo que aqui eu tenho x menos x0, x menos x1. Então, esse x vezes x aqui vai dar um x ao quadrado, tá vendo? Então, D2 vai ser logicamente, aqui eu vou ter um D2x, um D2... Quando você pega aqui, quando você multiplica esse x ao quadrado aqui, seria o camarada que estaria aqui antes, né? Aqui vai aumentando as potências até chegar no n. O D3, tá vendo que o D3 agora já tem grau 3? Porque tem um x aqui, tem um x aqui, tem um x aqui. Então, x menos x0, x menos x1, x menos x2. Até chegar ao dn. O que é o dn? Você vai pegar o x menos x0, x menos x1, até chegar ao x menos xn. Então, essa é a maneira, é o polinômio de Newton. É dado dessa maneira. Esses camaradas que aparecem aqui, que são os coeficientes, é o que a gente chama de operador de diferenças divididas. A gente vai ver o porquê deles, porque as fórmulas que a gente vai ter para poder calcular esses Ds, realmente vai ser o quê? Vai ser uma diferença dividida, porque vai ser uma subtração e um quociente, né? Ou seja, uma diferença, tem uma subtração, e dividida, porque vai ter uma divisão, né? Então, vai ser uma subtração e uma divisão. Então, a gente chama de operador de diferenças divididas.
Então, como que a gente vai calcular esses camaradas? Então, vamos lá para as fórmulas deles. Quem que é o D0? O D0, ele é simplesmente a imagem do X0, tá vendo? Ou seja, esse F de colchete, eu coloquei um colchete aqui para diferenciar, porque a hora que apareceu os de ordem 1, ordem 2, porque esse camarada aqui é o de ordem 0. Por que é ordem 0? Porque esse camarada aqui não tem x, né? Ou seja, é o termo independente do polinômio. Então, ele é chamado de ordem 0. Ele é simplesmente a imagem do x0. Agora, quem que é a imagem do... Quem que é o D1? Olha como é que é o D1. O D1, eu vou utilizar os pontos x0 e x1 para poder fazer o D1. Por quê? Observe aqui, ó. Dá uma limpada aqui. Observe aqui, ó. O D1, o que acontece? Eu usei esse x0 aqui para poder obter o D1. Então, aqui na fórmula, o que acontece? Eu vou ter o F. O que é o F? Também tem um colchete aqui de x0, x1. O que é isso? É você pegar o F de x1 menos o F de x0 e dividir por x1 menos x0. Então, por isso chama ODD, né? É uma diferença, tá vendo? Tem uma diferença aqui no numerador, tem uma diferença aqui no denominador e tem uma divisão. Então, por isso que o nome que a gente dá de ODD, né? Operador de diferenças dividida. Só que o F de x1 é exatamente o F de x1. Esse F de x0 aqui é o F de x0 normal e esse aqui é x menos x0. Como que isso aqui vai expandindo, né? Como é que seria esse aqui é o de ordem 1, ou seja, quem que acompanha o x menos o x0. Agora, como é que seria o D2? O D2 eu vou utilizar 3 pontos já, tá vendo? Eu vou utilizar o x0, o x1 e o x2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o x1, x2, tá vendo? x1, x2. E depois eu vou pegar x0, x1. Esse aqui com esse. Tá vendo? Menos esse aqui. Dividir pelos extremos, tá vendo? Sempre pelos extremos. x2 menos x0. Só que esse camarada aqui, de acordo com a fórmula que a gente obteve aqui em cima, como é que é ela? Ó, o que é o F de x1? Isso aqui é uma diferença dividida de ordem 1. Concorda que ele tem exatamente a carinha do D1? Esse camarada aqui, esse aqui também tem, né? Então, eu vou utilizar a mesma fórmula que a gente obteve aqui em cima, tá vendo? O que é o F de x1, x2? É o F de x2, tá vendo? Tá vendo? Esse camarada é exatamente esse. E esse camarada aqui, ó, é a diferença dividida de x0 x1. É o f de x1 menos o f de x0 dividido por x1 menos x0. Todo mundo dividido por x2 menos x0. Então, o que você vai fazer aqui? Tirar o mínimo dessa parte aqui de cima, tá vendo? Então, deu um trambolho grande, não deu? Isso aqui eu estou na ordem 2 ainda. Imagina a hora que você for fazer esse negócio para a ordem 3. Porque o que seria o da ordem 3? O que seria o D3 da vida, né? O que seria o D3? O D3 seria o F, que iria de x0, x1, x2 e x3, não é isso? E aí esse camarada seria quem? Seria o F de... Ó, aqui eu peguei x1, x2, então aqui eu vou começar com x1, x2, x3, menos o F de quem? x0, x1, x2, todo mundo dividido por x3 menos x0, né? Que é os extremos, aqui no denominador. Só que esse camarada aqui, aí eu utilizar essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? Que na verdade é essa aqui, ó. Concorda que essa coisa ia ficar grande? Sim. Mas aí, graças a Deus, tem um método, tem um algoritmo que nos ajuda a tabelar, tá vendo? Esse aqui é o D3, tá vendo? Eu teria que usar x1, x2, x3, tal, e aqui o de DN, até o DN, tá vendo? Que usa do x0 até o xn, tá vendo? Pega do x1 até o xn e depois do x0 até o xn menos 1. Aí o que acontece? Esse desenvolvimento desses coeficientes, eles ficam meio ruim para poder fazer a conta. Então, para isso, a gente vai organizar nessa tabela aqui, ó. Então, essa tabela aqui, eu costumo olhar ela como se fosse um triângulo. A gente vai ver que a gente salta uma linha entre eles, não é à toa para poder a gente visualizar o que está fazendo. Então, primeiro, eu coloco os pontos aqui, ó, do x0, x1, x2, x3, x4 até o xn. O de ordem 0, o que é ordem 0? É o D0, né? O D0 é simplesmente a imagem do ponto, tá vendo?
É o f de x0, é o f de x1, o f de x2, o x3, x4, xn. Esse é o de ordem 0. Para calcular o de ordem 1, o que a gente vai fazer? É esse camarada aqui. Qual que é a fórmula dele? A fórmula dele é pegar o quê? É como se você estivesse utilizando esse triângulo aqui, ó. Opa. Por quê? Para calcular esse camarada, o que você vai fazer? Você vai fazer esse menos esse, dividido por esse menos esse, não é isso? A fórmula do f de x1, x0. E para poder fazer, por exemplo, aqui, acho que tem até um errinho aqui, eu estava olhando no material, para poder fazer, aqui é x1, x0, aqui é x1, x2, na verdade. x1, x2, é x1, e aqui é x2, na verdade. Por quê? Porque agora eu vou utilizar esse outro triângulo aqui, ó. Zé Danilo chegando, bom dia. Tá vendo que agora para fazer o x1, x2, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o f de x2, beleza? É o f de x2 menos o f de x1 dividido por x2 menos x1, não é isso? Ou seja, vai pegar esse menos esse, dividir por esse menos esse. Então, o segundo triângulo. Para fazer o terceiro triângulo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar x2 e x3 agora, né? Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Beleza? Depois, para fazer o próximo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quem? Para fazer o x4, o x3, eu vou pegar esse camarada aqui, ó. x3, x4. Esse triângulo aqui e assim vai, tá vendo? Então, para a ordem 1, eu vou pegar um triângulo com essa base aqui, ó, diferença de 2, para poder obter esses números. Então, f desse menos o f desse, dividido por x1 menos x2. O f de x2 menos o f de x1, dividido por x2 menos x1. Esse aqui, x2, x3, né? Então, o f de x3 menos o f de x2, dividido por x3 menos x2. E assim vai, né? Aqui, o f de x4 menos o f de x3, dividido por x4 menos x3. E assim vai. Então, essa aqui é a D1. Para fazer o D2, agora deixa eu apagar aqui para a gente poder visualizar o triângulo de novo. Para fazer esse camarada aqui, agora eu vou usar 3 pontos, né? Então, o triângulo fica aqui, ó. Por quê? Agora eu vou fazer esse menos esse, dividido por esse menos esse, não é? Ficou claro como é que faz para obter o f de x0, x1 e x2? Ficou. Ó, o próximo, esse camarada aqui, ó. Agora eu vou usar de x1 até x3, né? Aqui, ó. Vou pegar o quê? Vou pegar esse menos esse. E vou pegar x3 menos x1. Vou subtrair x3 menos x1. É o próximo triângulo. Beleza? E assim vai, né? Para pegar esse outro aqui, eu vou pegar de x2 até x4, né? 3 pontos. Então, vou subtrair esse camarada aqui. E vou subtrair esses dois aqui também. E assim vai, né? Agora, para fazer o de ordem 3 aqui, só para vocês verem, o que seria o D3? Como é que ficaria o triângulo do D3? O D3 agora eu vou utilizar 4 pontos. Se eu vou utilizar 4 pontos, para poder pegar esse triângulo aqui, eu vou pegar desde aqui, ó. Cadê? O triângulo aqui não vai ficar da minha, como é que fala? Da minha escala. Aqui o triângulo não ficou bonitinho, mas você vai pegar o quê? Você vai pegar esses 3 pontos aqui, ó. Você vai pegar a base do triângulo aqui de x3 até x0, né? E aí você vai pegar 2, 3, 4, vai pegar esses camaradas aqui, ó. Beleza? Ou seja, esse menos esse, dividido por esse, o x3 menos o x0. Beleza? Esse aqui é um triângulo, e o outro triângulo aqui, x1, x2, x3, x4, então eu vou pegar do x1 até o x4. Então o outro triângulo vai ficar aqui, ó.
Vou subtrair x4 menos x1. E vou subtrair quem? Esse aqui menos esse. Da linha anterior. Tranquilo, gente? Como é que a gente faz a conta? Vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Aqui eu tenho a tabela, tá vendo? Determinar o polinômio interpolador para essa tabela aqui, ó. Ou seja, eu tenho o x, que é 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, 0, 1, 2, 3, ou 4 não, 0, 1, 2 e 3. Então tem 4 pontos, tá vendo? Aí, quem que seria o de ordem 0? O de ordem 0, vocês lembram que é exatamente a imagem, né? Ou seja, é exatamente a imagem do 0, exatamente a imagem do 1, a imagem do 2 e a imagem do 3. Tá vendo? É exatamente o que está aqui, ó. A imagem do 0, a imagem do 1, a imagem do 2 e a imagem do 3. O de ordem 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos esse, não é isso? E subtrair por esse menos esse, não é isso? Ó, 2 menos menos 1 dividido por 1 menos 0, ou seja, deu 3. Para fazer o outro, tá vendo que tem o triângulo aqui, ó? Esse aqui seria o primeiro triângulo que a gente viu lá de ordem 1, ó. O outro triângulo seria esse aqui, ó. Ou seja, 3 menos 2 dividido por 2 menos 1. E o último triângulo seria esse. Ou seja, 8 menos 3 dividido por 3 menos 2, que deu 5. Agora, para poder fazer a próxima ordem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um triângulo maior, né? Ou seja, eu vou pegar 3 pontos. Eu vou pegar esse aqui. Ou seja, 1 menos 3 dividido por 2 menos 0, não é isso? Então, deu esse camarada aqui. E aí, o outro triângulo que tem é esse aqui, né? Que vai pegar o quê? 5 menos 1 dividido por 3 menos 1, né? 3 menos 1, ou seja, deu 2. E por último, o triângulo grandão, né? Que vai pegar todos os pontos, seria esse aqui, né? Que pega todo mundo. Ou seja, vai ser 2 menos menos 1 dividido por 3 menos 0. Pronto, obtive 1. Então, esse camarada aqui, ó, como é que a gente monta o polinômio? Como é que a gente monta o polinômio? Lembra que é o D0, vou colocar aqui, ó, D0, mais D1 que multiplica x menos x0, mais D2 que multiplica x menos x0 que multiplica x menos x1, mais D3 que multiplica x menos x0, x menos x1 e x menos x2. X menos x2. Então, vamos lá. Esse D0 aqui, ó, vocês lembram que ele era exatamente o f de x0, não era? O f de x0, o x0 aqui, ó, esse camarada aqui é o x0, esse camarada aqui é o x1, esse camarada aqui é o x2 e esse camarada aqui é o x3, beleza? Esse aqui é o f de x0, esse camarada aqui é o f de x1, esse aqui é o f de x2 e esse aqui é o f de x3, beleza? Esse número aqui, ó, esse número aqui lá na teoria, ele é o f de x0, x1, beleza? Esse número aqui lá na teoria é o f de x2, x1. Esse número aqui lá na teoria é o f de x3, x2. Aqui, na verdade, x0, x1, aqui x1, x2, a ordem aqui não vai influenciar muito, né? Mas os pontos envolvidos são esses aqui, né? F de x2, x3. Esse aqui é o F de quem? x0, x1 e x2. E esse aqui é quem? É o F de x1, x2 e x3. E por último, esse camarada aqui lá na teoria, quem que é? É o F de x0, x1, x2 e x3, que é o último, né? Que é o de ordem 3. Ficou claro, gente? Os elementos, quem seria na Tranquilo. teoria? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Então, quais são os números que eu vou utilizar? Os números que eu vou utilizar são esses camaradas aqui, ó. Dá uma apagada aqui, ó. Os camaradas que eu vou utilizar são os principais, né? São exatamente esses camaradas que estão aqui, ó.
Porque eles são os resultados da operação anterior. Então, tá vendo que aqui entrou o quê? Entrou o menos 1. Quem que é o D1? O D1 foi esse camarada aqui, ó. Esse aqui é o D1, tá vendo? Depois entrou o menos 1. Tá vendo o menos 1 aqui? Que é o D2. E por último entrou o D3. Quem que é o D3? Esse aqui não é x0 não, viu, gente? Aqui é x menos 0, beleza? Aqui apareceu o índice 0 aqui, ó. Mas esse aqui, esse 1 aqui, ó, é o D3, tá vendo que ele vem para cá? Aqui é x menos x0, beleza? Então, quando você desenvolve, vai ficar menos 1 mais 3x daqui, né? Aqui vai ficar menos quem? X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x. 0 vezes esse, 0 vezes esse. Então, sobrou só isso, né? Mais 1 que multiplica x, então é só x, que multiplica x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 2 dá menos 2x, 1 vezes x dá menos x, e 1 vezes isso aqui dá mais 2. Então, quando você desenvolve isso aqui, você chega em quem? Você chega em menos 1 mais 3x, menos x ao quadrado, mais x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos x ao quadrado. Opa! Esse aqui vezes... esse aqui pode juntar, né? Menos 3. Pode deixar assim por enquanto. Esse vezes esse, e por último mais 2x. Agora, juntando, vai ficar o quê? Vai ficar x ao cubo. Quem tem quadrado aqui, ó, tem 1, 3, menos 4, né? Então, pegou os quadrados tudo. Agora, os 100, o de ordem 1, 2, 3, 6. E, por fim, o menos 1, né? Então, esse polinômio aqui, ó, é o P4, né? Eu chamei aqui de Q4, né? O P4 de x. Ele é o polinômio de Newton que interpola os pontos dados. Se você, por exemplo, calcular o P4 de quem? Vou pegar um número aqui. De 0, né? Que é o mais simples, tá vendo? Quando você coloca 0, vai dar menos 1, lógico, né? Porque vai zerar isso aqui tudo, vai dar menos 1. Vamos pegar outra aqui, que não teve muita graça esse. O 1. Quando você coloca 1, vai dar o quê? Vai dar 1 menos 4 mais 6 menos 1. Então, esse aqui cortou com esse, então o resultado deu 2. Então, a imagem do 1 é... A imagem do 1 é 2, tá vendo? Aí, acho que eu fiz o gráfico dele aqui, ó. Só para vocês verem. Ó. A imagem do 0 deu menos 1, tá vendo? A imagem do 0 deu menos 1. A imagem do 1 deu 2. A imagem do 2 deu 3. E a imagem do 3 deu lá em cima, né? 8. Beleza? Então, esse aqui é o polinômio que interpola os pontos dados, tá vendo? Menos 4. Deixa eu ver se eu errei aqui. X ao cubo menos 4x ao quadrado. Acho que dessa vez está certo, né? Na aula passada de Lagrange eu errei um coeficiente. Mas é tranquilo o polinômio de Lagrange, né? Lagrange, ó, de Newton, ou não? Tranquilo, no início eu até achei que seria mais difícil que o de Lagrange, devido àquele tanto de coeficiente lá, mas depois você passa para a tabelinha, é mais tranquilo. A hora que coloca na tabela é simplesmente, como é que fala? Operador de diferenças divididas. É simplesmente você ir fazendo a subtração e dividindo, faz a subtração no numerador das imagens mais próximas e os pontos que você está considerando, né? Subtrai eles no denominador. E aí você depois usa os resultados que estão na parte de cima do triângulo grande, né? Ou seja, quando você pega o triângulo grande, que seria esse aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada aqui. Quem que seria o triângulo grande? O triângulo grande seria esse aqui, ó. Né? O último. Quando você pega todos os pontos, seria esse triângulo grande aqui. Ou seja, que seria esse 1 aqui. O que é o resultado? É o resultado da diferença desse aqui por esse aqui, né? Esse menos esse. Que seria o último, né?
Então, por isso que você vai utilizar só esses resultados aqui, ó, porque esses resultados aqui de cima, da parte de cima, são os coeficientes do polinômio, ou seja, o menos 1 é de ordem 0, o 3 é o de ordem 1, o menos 1 é o de ordem 2 e o 1 é o de ordem 3. Para esse caso aqui, porque para fazer o de... Como eu utilizei 4 pontos, então você vai obter o quê? O maior polinômio possível seria o de grau 3, podendo ser que o x ao cubo poderia ser cancelado nessa brincadeira aqui, né? O x ao cubo, quando a gente fez essa distribuição aqui, dependendo dos coeficientes, pode ser que ele fosse cancelado, né? Mas só que raramente isso acontece, né? Então, aqui, no máximo, você vai conseguir um polinômio de grau 3 que vai satisfazer, igual o gráfico mostra aqui, né? O polinômio que passa por esses 4 pontos. E aí você pode, por exemplo, chutar qual que era a imagem de 2,5, por exemplo. Né? Você não tem 2,5, mas agora você pode colocar 2,5 no lugar desse x aqui, né? E você vai encontrar a imagem dele aqui, né? Utilizando o polinômio interpolador. Ou seja, você não tinha esse dado e agora você consegue expandir, né? O objetivo da interpolação é isso. É expandir os valores tabelados para valores que você não tem ainda na tabela, né? Ô, Vandermeiro, eu estava analisando o trabalho e acho que talvez o que você explicou seja a minha dúvida. Por exemplo, na questão 7, tem falando lá, f de 8,4, aí tem si. Aí tem f de 8,1 é igual a tanto e tem os vários pontos. Vou Exatamente. encontrar o polinômio e depois calcular a imagem. Calcular aquele f primeiro que está perguntando. Quanto que ele vale Certo. utilizando... Se o f de tanto é tanto, então significa que ali você tem um x0 e o f de x0 é tanto, o primeiro ponto. O segundo é o f de x1, que tem um número lá igual à imagem dele. Você faz o polinômio e depois, no final, você pega aquela primeira pergunta que ele fez, quanto que vale, não tinha ele tabelado, né? Aí você vai deduzir quanto que ele vai valer. Beleza, então. Beleza? Dúvidas? Para mim tá tranquilo. Tranquilo? Zé Danilo, tá tranquilo também? Beleza, então. Não deu nem tempo de Marcos chegar. A aula foi tão pequena que ele estava no dentista, falou que chegaria, não deu nem tempo. Depois ele assiste lá no... Que eu vou tentar postar essa aqui antes de levar Davi para a escola. Até mais então, gente. Fica com Deus. Até semana que vem. Tem mais um, Valdomiro? Até mais, Cleverson. Zé Danilo, abraço. Fica com Deus.